E aí, pessoal? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão para a gente trabalhar no nosso movimento uniforme. Essa questãozinha é bem interessante, que ela trabalha com travessia, certo? A gente vai ver alguns pontos interessantes para a gente discutir aqui e que às vezes confunde muito o aluno e ele acaba errando na hora de resolver a questão. Então veja o que é que pede nessa questão. Um trem com 300 metros de comprimento inicia a travessia de uma ponte com 500 metros de comprimento. Sabendo que o trem gastou 40 segundos na travessia, calcule em metros por segundo e quilômetros por hora a velocidade do trem. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz um gráficozinho aqui bem simples, só para a gente começar a discutir a questão e entender o que a gente precisa fazer. Então observe o seguinte, quando eu tenho, lembro lá da definição, né, de ponto material e corpo extenso, que a gente estudou, né? Ponto material é quando as dimensões, né, o tamanho do corpo, ele não interfere no cálculo do movimento, quando ele é insignificante em relação a toda a trajetória que será feita. Corpo extenso, não. Corpo extenso é quando as medidas, as dimensões do corpo, ela importa no cálculo do movimento. Então, no caso aqui de um trem que tem 300 metros de comprimento e que vai atravessar uma ponte de 500 metros, é óbvio que se trata de um corpo extenso. A gente não pode desprezar de jeito nenhum as dimensões desse trem, beleza? Então, partindo desse princípio, vamos analisar a questão. Então, esse trem aqui, ó, ele precisa atravessar essa ponte, claro, chegar do outro lado. Então, essa trajetória que vai ser feita por esse trem determina que todo o trem, toda a sua dimensão, ela precisa passar completamente pela ponte. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? O que é que a gente vai analisar? Vamos determinar um ponto aqui no final do trem. Poderia determinar ele aqui no começo também, certo? Dá no mesmo. Aí vejam só, se eu tenho esse ponto aqui, que eu determinei, ele vai representar quem? O meu S0, que é o espaço inicial. Então, ó, desse espaço inicial para frente aqui do trem, ó, eu tenho uma distância de, vamos lá, 300 metros, que é o comprimento do trem. Em seguida, eu tenho, ó, daqui, do começo da ponte até o final dela, eu tenho uma distância de 500 metros, que é o tamanho da ponte, certo? Que é o comprimento da ponte. Então, ó, eu tenho que fazer com que esse ponto inicial, ele chegue até aqui, ó, que a gente vai chamar de S, que é o nosso espaço final. Aí, quem é que vai ser esse S? Quem é que vai ser o espaço final? Aí, lembrem também que a gente já trabalhou exercícios, né? Numa trajetória dessa, para a gente marcar os pontos, marcar a posição em cada instante que o corpo se encontra. Então, ó, se eu partir aqui de zero, quem é que vai ser o meu espaço final? Vai ser justamente a soma de toda essa trajetória, né? 300 metros daqui, com mais 500 metros da ponte. Esse ponto aqui, ó, vai ter uma distância de um para o outro de 800 metros. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é isso daí. E aí, o que é que a gente tem que fazer agora? Resolver o que foi pedido. Pediu para a gente calcular em metros por segundo e em quilômetros por hora a velocidade do trem. Então, vamos lá.
Para a gente resolver essa questão, vamos usar a nossa função horária do movimento. Lembram dela, né? Ó, S igual a S0 mais VT, que é a formulazinha, a função do sorvete, né? Então vamos lá. Substituindo pelos valores que a gente já encontrou aqui na questão, nós temos que o nosso espaço final será igual a 800, igual. Quem é o nosso espaço inicial? 0, né? É onde começou a trajetória. Mais qual é a velocidade do trem? A gente não sabe, que é o que a gente vai calcular. Então eu vou escrever o Vzinho. E qual é o tempo que foi gasto para fazer essa trajetória? A gente viu lá no problema que esse tempo gasto foi de 40 segundos. Então o T é igual a 40. Então esse zero aqui, ó, nem soma nem subtrai, não vai servir para nada. Esse 40 que está aqui multiplicando, nós vamos passar ele para o outro lado dividindo. Então vamos ficar com V igual a 800 dividido por 40. V vai ser igual, ó, eu posso cortar aqui o zero para ajudar e facilitar a minha vida, né? Fiquei com 80 dividido por 4, que vai dar 20. 20 o quê? Observe que as medidas que foram dadas no problema estão em metros, né? Tanto o comprimento do trem como da ponte estão em metro, e o tempo gasto está em segundos. Então, essa velocidade que eu encontrei aqui está em metros por segundo. Tranquilo? Só que no problema pediu para a gente calcular em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, lembram lá da nossa constantezinha 3,6, né? Se eu quiser mudar ou converter a velocidade que está em metros por segundo para quilômetros por hora, eu só preciso fazer o quê? Multiplicar essa velocidade por 3,6. Não é isso que a gente viu? Então, multiplicando 20 por 3,6, nós vamos ter uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Tranquilo? Como eu já tinha calculado a velocidade em metros por segundo, não preciso fazer todo o cálculo novamente, transformando metro em quilômetro, segundo em hora, não precisa. Se eu tenho uma velocidade em metros por segundo, basta eu multiplicar pela nossa constante 3,6, que eu já obtenho o resultado de 72 km por hora. A mesma coisa se eu quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Beleza? Então, tá aí a nossa questão, bem simples, interessante, porém que muitas vezes, por conta de detalhes, o aluno acaba errando o exercício. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A questão aí foi essa, certo? Qualquer dúvida, alguma coisa, deixa um comentário aí. Deixa um like também se gostou do vídeo. Se inscreve no canal, vou estar sempre postando vídeos de conteúdos de matemática, de física, tanto do ensino médio, no caso para física, né? E matemática ensino médio, mas também matemática do ensino fundamental. Então você que tem alguma dificuldade em algum assunto, deixa uma mensagem, deixa um comentário que a gente faz um vídeo para atender a sua necessidade. Tranquilo? Valeu!